quadro muito especial para nós, né? Até porque visa trazer um pouquinho os bastidores da construtora, mais detalhes sobre esses projetos que o Grupo Mendes trabalha, e da experiência que nós temos, tanto com os produtos quanto com a empresa e os nossos clientes. Tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem por aí. Isso aí. Bom, vamos iniciar falando compra de um apartamento na planta. Nos últimos 2 anos para cá, o quanto isso tem sido cada vez mais recorrente na cidade de Santos. Né? Pós-pandemia, né, o quanto que o mercado financeiro e o mercado imobiliário retomou muito além do que ele um dia já foi. Né? A cidade está repleta de projetos residenciais, de empreendimentos residenciais e que, sem dúvidas, né, a construtora Miramar não deixa a desejar, né, nos 2 projetos residenciais que nós trabalhamos hoje, que é o Ilhas Resort e o Navegantes. Exatamente. Quais as vantagens, né, de comprar o imóvel na planta? Por que comprar um imóvel na planta? Torna-se especial porque você consegue escolher a sua unidade, o andar. Você gosta do sol da manhã, sol da tarde? Você teve experiências boas com o sol da manhã, teve experiências não tão boas com o sol da tarde. Então, é um dos benefícios também de você comprar um imóvel na planta, porque você escolhe o seu próprio apartamento, o andar, prumada, localização, né, Sá? Exatamente. Além disso, acho que um dos pontos centrais das vantagens de comprar um apartamento, de investir em um apartamento na planta, é a valorização que ele tem durante o período de obra. Né? Quando nós estamos comprando o apartamento na planta, né, ele está nascendo, né? Você está ali acompanhando toda a estrutura dele, até a cada detalhe. E esse, né, você ganha na valorização do imóvel, né, tanto a valorização de produto quanto a valorização de mercado. E lá na frente, certamente, ele bate aí o recorde, até a gente tem produtos que já bateram um recorde de mais de 100% de valorização, ou seja, o valor que você investe durante o período de obra, ele duplica, triplica, multiplica por ser um bem consolidado, né, um bem que você tem liquidez e uma garantia de um bom investimento, de um bom negócio. É aquilo, você prefere comprar ele agora, sem a valorização, como você falou. Sim. Você pega o valor inicial, o valor de nascença dele, né? De nascimento dele, você vai acompanhando toda a evolução de obra. Ou comprar depois e pagar pela valorização. Exato. Né? Então, se você tem essa oportunidade, planejamento, tem 1001 vantagens aí de estar comprando o imóvel na planta. Sem contar que você está pegando ele novinho, você e a sua família são os primeiros moradores, vocês estão construindo uma história. Trabalhamos um tempo com o mercado de usados, né? Para mim, sempre foi muito importante entender a história daquele imóvel. Ainda mais por ser um nicho, né? Um público totalmente seletivo, um público que tem o porquês, né? Por exemplo, a decoração, o projeto arquitetônico. Então, tudo isso é muito interessante e extremamente valioso, porque quando investe na planta e lá na frente recebe as chaves, né, Kai, ele vai contar uma história, a história da vida daquela família, a história da vida deles. Cada ambiente conta ali a sua história, a história daquela família, né? Então, você comprar na planta, além da valorização, além da possibilidade de você escolher a prumada que você deseja, entendendo, né, até as vistas que você vai ter. O que né, seria uma prumada, solar, né? Fala um pouquinho pro pessoal. O que seria essa prumada? A posição que ela está ali em relação aos demais vizinhos. Então, eu tenho a posição dos apartamentos em relação ali àquele andar. Por isso, quando você falou sobre a história do imóvel, muito interessante. Por quê? Quando você compra um imóvel direto da construtora, um imóvel na planta, ele vem totalmente cru. Sim. Você vai colocar ali a sua essência, você vai colocar a sua inspiração, né? E quando você já compra um imóvel pronto, você tá pegando a essência de outra pessoa, né? A essência de outra família. História, né? Então, de outra família. para você retirar e se ver nesse imóvel, eu teria um pouquinho de dificuldade. Alguns clientes, eu passo isso com alguns clientes também que têm dificuldade de vender o seu próprio imóvel, por exemplo. Né? Eu tinha uma cliente que ela precisava vender um imóvel
no interior de São Paulo para vir para Santos. E ela não conseguia de jeito nenhum, porque ela ainda estava morando no imóvel e a essência dela ainda estava ali. Então, as pessoas que iam visitar, olhavam e visitas todos os dias quase no imóvel dela e nada acontecia, não ia para uma proposta. E quando ela retirou tudo pertencente a ela, tudo pertencente à família dela, quando ela esvaziou todo o imóvel, colocou pinturas cleans, para outra pessoa que estiver visitando não ter tanta dificuldade em se visualizar, ela vendeu o imóvel muito rápido. Sim. Né? Então, olha a vantagem de você comprar um imóvel na planta. Né? Você começa a história do zero junto Sim. com o imóvel. Sim. Né? Essa personalização, né, Ká, que o cliente consegue colocar a identidade da família, a cultura da família, né, as crenças da família, né, ali no desenho do seu novo lar. Então, é fantástico, né, você comprar na planta e criar esse apego, porque você sonhou junto, né, cada mês de período obra, né, cada ano que se passa até finalmente a entrega das chaves, o tanto que aquele cliente não sonhou, que não desenhou, junto com a sua família, né, não pensou naquele imóvel. Então, esse nascimento é muito especial. Uma gestação, né? Eu estava brincando com clientes mês passado. Ele mora aqui em Santos, numa casa, há 30 anos. E ele falou assim, Sabrina, eu tenho muita dificuldade porque os meus filhos nasceram aqui. Né? Eu casei, foi o primeiro apartamento, o primeiro imóvel que eu e a minha esposa construímos. O apego emocional é um apego, é uma história, né? E quando você compra na planta, esses meses de período obra é como se fosse realmente a gestação, né? E a entrega das chaves é de fato ali o nascimento oficial de você poder construir tudo novo com a sua família. Então, é muito além, né, do metro quadrado, é muito além da metragem, é muito além, né, do numerário que você investe. Mas é um momento, ou um upgrade, né, para uma nova fase, para um novo momento da família, né, um downgrade, né, uma planta maior e tá ali, os filhos cresceram, quero algo só para mim, mais prático. Mas, assim, são diversas coisas que a gente pode destacar de desvantagens que é de investir num apartamento na planta. É mais barato? E aí, Ká, é mais barato? Aí eu volto naquela pergunta que eu fiz. Você prefere comprar algo agora ou pagar pela valorização daqui a 1 e 2 anos? Você vai pagar de qualquer forma. Sim. Né? É lógico que o imóvel na planta ele é mais barato. Até porque é um papel, é um sonho ainda. Você não compra um apartamento, você compra a ideia do apartamento ainda. Né? Tudo isso tem um processo até a entrega das chaves. Então, quando você compra um imóvel na planta, ele é sim mais barato do que os prontos, porque você pega o primeiro valor. Você nunca vai comprar um imóvel mais barato do que um imóvel na planta. Exato. Nunca vai comprar. A gente encontra com essa situação, a gente pergunta, né? A gente traz essa consultoria. Caro comparado ao quê? Né? Porque, assim, um empreendimento pronto versus um projeto na planta, ele tem, obviamente, ali características diferentes, a começar, né? Porque um já teve toda a valorização, né, durante o período obra e o outro está nascendo. Ao quê? Né? Porque você tem hoje, na cidade, diversos tickets de projetos com vários valores diversificados. Mas se você compara um projeto pronto, com a mesma proposta, o mesmo conceito dele na planta, não tem nem como comparar se a gente estiver falando do mesmo conceito, da mesma proposta. Né? O Navegantes e o Ilhas Resort hoje, ele tem um preço de metro quadrado que com toda certeza vai dobrar, multiplicar, né, quando entregarmos eles oficialmente. O valor que ele vai ter agregado durante aquele período obra. Não se compara, obviamente, a um projeto pronto, né, que já teve ali a sua valorização. Até porque quando você compra um imóvel na planta, você tem uma facilidade de pagamento muito maior. Exatamente. Né? O imóvel pronto, você precisa ter basicamente o valor à vista. Né? Ou um financiamento pré-aprovado pelo banco. Sim. Então, imóvel na planta, você tem a vantagem de pagar diretamente para a construtora, né? Dependendo aí
da proposta de cada construtor, isso é muito individual também. Mas falar da Miramar, você tem a vantagem de estar pagando o apartamento direto com a construtora, com uma facilidade de pagamento maior, sem precisar se descapitalizar. Tivemos propostas de ato de 20 mil. Isso é surreal. 20 mil, imagina, 20 mil. E um apartamento mil. de mais de 1 milhão, 1 milhão e meio, Não, 20 mil reais de ato. Parcelas de 3 mil por mês. 3 mil, gente. 3 mil. Tem noção? 3 mil. Então, essas são as vantagens, né, de você comprar um imóvel na planta. A forma de pagamento é muito mais facilitada, você não se descapitaliza, você consegue se planejar financeiramente com a sua família, né, sem se descapitalizar. Então, você está comprando um imóvel, falando dos nossos produtos, né, de alto padrão, tendo um imóvel mega maravilhoso e uma localização maravilhosa também e de alto padrão. Essa facilidade que você tem de montar um fluxo de pagamento onde o seu planejamento financeiro é o que te traz, né, essa tranquilidade, essa flexibilidade, isso é muito bom porque além de você ser previsível, né, você consegue ali fugir dos juros abusivos, né, que é o financiamento bancário, né? O interessante de comprar na planta é que você não precisa se preocupar em iniciar a ter um dinheiro emprestado do banco, onde essa moeda, né, ela lá na frente, se a gente coloca na ponta do lápis, 3 vezes o mesmo imóvel. Então, vamos entrar aqui tanto a fundo em relação ao financiamento. Se você for amortizando, né, você tem todo ali aquele mapeamento, que também é possível enxergar a vantagem, mas o foco aqui é o quanto que comprar na planta, né, você não tem juros, fluxo e flexibilidade, você personaliza, você que vai ditar como quer pagar para a construtora, né, paga o valor de 1 e ganha o valor de 3. O financiamento você paga por 1, aliás, você recebe 1 e paga por 3, né? Planta não, você paga por 1, você recebe o valor de 3 apartamentos, né, diferente do financiamento bancário. Então, isso é algo que a gente deve destacar, com certeza, que a gente até instrui os nossos clientes, porque planejamento de vida e que interfere no planejamento financeiro da família, né, cara? Isso aí. Muito bom. Vamos para a próxima. E quais seriam os cuidados que nós, clientes, devemos ter para comprar um imóvel na planta? Muito bom. Pode começar. Quais cuidados? Olha, são muitos pontos que a gente pode destacar em relação a essas cautelas, né? A credibilidade da construtora. Quando você investe na planta em uma construtora que não é consolidada, que não tem histórico de sucesso, e não entrega conforme proposto, né? Como a gente conhece, que infelizmente no mercado tem, você acaba perdendo dinheiro ao invés de ganhar dinheiro, né? Nossos clientes não têm problema com isso, né, Ká? 50 anos de trajetória no alto padrão, construindo as mais altas tendências aí da cidade de Santos, mas uma das coisas que eu decido ressaltar é a credibilidade. Até você receber o seu apartamento, você faz uma parceria com aquela instituição, você faz uma parceria com aquela empresa, e é uma parceria onde ambos têm os seus riscos, né? Você corre o seu risco de comprar algo que você não está vendo, e a construtora também tem o risco dela de aceitar um plano de pagamento. Não assina, né, com uma escritura. Não, a gente assina um CVC, que é um compromisso, né, de compra e venda. Então, esse compromisso precisa ser feito com quem realmente tem palavra. E a construtora Miramar tem palavra, diante de todos o seu histórico. Muito bom. Um dos outros cuidados também que nós devemos colocar em pauta é, claro, que é a história da construtora. Localização. Sim. E você já visitou o projeto dessa construtora que você pensa em comprar? Eles construíram realmente o que venderam para você na planta? Porque quando você compra um imóvel na planta, você compra um papel. Você compra uma ideia, um sonho. Você já chegou aí visitar? Realmente eles entregam como eles vendem? Acabamento, localização, né? Então, é um dos cuidados também que temos
que ressaltar na hora da compra de um imóvel. Como está o mercado imobiliário? O histórico do INCC, por exemplo, né? Depois da pandemia, nós estamos vivendo um histórico de INCC muito bom, Sim. né? INCC que deu aí 14% na pandemia, hoje estamos vivendo uma porcentagem de 4% anual, quase 5%. Sim. Então, é um dos cuidados também, né? E claro, fazer um bom planejamento com a família, até porque o imóvel na planta ele leva um tempo para ser entregue, né? Então, muitas coisas podem acontecer, tanto para a construtora, quanto para o mercado, quanto para a família em si, né? Então, falando de localização, né, que você bem colocou, todos os nossos imóveis hoje, né, tantos já entregue há algum tempo, mas especificamente o que nós temos em estoque, né, todos eles têm uma localização assim fantástica. O Ilhas e o Navegantes, de frente para o mar, no bairro mais nobre da cidade de Santos, que é a Ponta da Praia. Reserva Brasil, né, que entregamos o ano passado. 2 quadras do maior shopping da cidade de Santos. Então, assim, que tem um índice de valorização, né? Aquele bairro fantástico. Daqui 5 anos, bairro Aparecida nunca mais, né? Vai ter o metro quadrado que tem hoje. Será a nova Ponta da Praia. E o Boqueirão também, né? Com Viana Home. E o Carina, sim. Carininha. Nosso primeiro retrofit, hein? Para você que pensa, eu nunca vou poder comprar imóvel da Miramar. O Grupo Mendes só faz alto padrão. O Grupo Mendes não faz nada para solteiro. O Grupo Mendes, que mais? Só faz imóveis grandes para famílias grandes. Temos o Carina, uma suíte de 43 metros até 54 no bairro da Aparecida, próxima à praia, do lado do shopping Praia Mar. Portaria 24 horas. E área de lazer? Elevador. Muito bom. Área de lazer, maravilhosa. Carina Home, gente, é um aconchego, assim, um aconchego. Você vê, é um projeto de retrofit diferente e ainda assim leva o mesmo capricho de padrão construtivo, de acabamento. Área de lazer, entrega equipada, decorada, mobiliada conforme perspectiva, né? Então, Miramar é demais. É demais. Isso aí. Vamos para a próxima pergunta? Quanto tempo demora para um apartamento na planta ficar pronto? Legal. Interessante. Depende, né? Depende muito. Depende da proporção do projeto, quantas torres, depende quantos apartamentos. Né? As construtoras, elas têm um planejamento de lançamento, então você faz todo um pré-lançamento com aquecimento de carteira, preparação de carteira também, até para atender em primeira mão esses clientes que já estão aguardando algum tempo, né? Daí a vantagem a eles de terem a possibilidade de adquirirem o melhor apartamento, na melhor prumada, no melhor andar, né? Então, acredito que seja em torno de 2 anos e meio a 3 anos. Com histórico como os nossos, né? 2,5, 3 anos. Agora, em relação à obra do Navegantes e do Ilhas, né? Iniciamos com um prazo da primeira fase de ambos com 4 anos, né? Para entregarmos. E interessante por quê? Para entregarmos 3 torres. Isso, 3 torres que não são comuns, de 2 condomínios distintos, né? Que é uma do Navegantes e 2 do Ilhas Resort. 35 andares, 45 andares. Então, assim, é uma obra especial. O mercado costuma ditar de 3 a 3 anos e meio, né? De 2 anos e meio, dependendo ali do padrão, né? Porque o padrão conta muito também com a entrega, né? Você vai pegar vai investir num apartamento onde o prédio tem 15 andares, o tempo de fundação é outro, o tempo de construção é outro, embora tudo seja muito proporcional à equipe de obra, mas costuma ser, e o mercado dita de 2,5 até 3,5, estendendo uma obra especial 4 anos para entregar, né? Falando um pouquinho sobre a cultura que tem a construtora Miramar, que inclusive é uma cultura diferente do mercado. A Van Premier é o pré-lançamento, propriamente dito, onde somente os nossos clientes de carteira têm o privilégio de ter uma tabela zero.
né? Então, assim, diferente do mercado que vem todo mundo aproveitar o início do lançamento, a construtora tem uma mentalidade de honra em relação aos clientes que já estão no nosso banco de dados, que já têm experiência com os nossos produtos, que já têm experiência conosco. Então, isso é algo assim que eu admiro o Maurício, a estratégia que ele tem ali, né, na equipe. Qual o valor da entrada de um apartamento na planta? Qual o valor, Ká? Depende do valor da unidade. É claro. E depende. Não somos engessados em relação ao plano de pagamento, né? O fluxo de pagamento, o cliente é que vai montar. Porque é ele quem sabe, né, o seu planejamento financeiro, é ele quem sabe até onde ele pode ir, é ele quem pode ditar de fato o que ele consegue ou não fazer com o dinheiro dele. Então, ele vai montar o fluxo e o plano de pagamento. Agora, a entrada vai depender muito do restante do fluxo. A gente já teve entradas muito baixas, mas daqui 30, 60, 90, ele tem um pouco mais de respiro, de fôlego e consegue dar um bolão um pouquinho maior. Então, assim, a entrada é muito relativa porque depende muito do restante do fluxo. Exatamente. Aí eu volto a pergunta para o cliente, né? Como ele quer pagar? Como ele pode pagar? Né? Como a Sabrina falou, nós não temos um plano de pagamento engessado, né? Onde a nossa entrada é 12% e é aquilo e não dá para mexer. Você consegue personalizar o fluxo de pagamento durante todo esse período obra aí de 36 meses, 40 meses. Né? A Miramar ela pede, né, aí um investimento de 35% dentro desse período obra. Mínimo. E esses 35% você quer pagar ele como? Né? Tem clientes que gostam somente de semestrais, tem clientes que gostam de ter uma parcelinha ali mensal para estar mais próximo da construtora, tem cliente que gosta de anual, tem cliente que prefere dar uma entrada maior e ter depois parcelas mais tranquilas. Então, dá para se personalizar dependendo aí da realidade financeira de cada cliente. Nada impede do cliente montar um fluxo de pagamento, que já aconteceu com os meus clientes diversas vezes. Mais pé no chão, Sabrina, aconteceu alguma coisa na empresa, uma bonificação inesperada, um aumento, amortizar. Né? A todo momento, a qualquer momento, os nossos clientes têm direto acesso ao financeiro da empresa, ao corpo jurídico da empresa, a nós, consultores, que estamos ali para eles a qualquer momento em relação. Então, não tem uma regra para a entrada do seu apartamento. Você é que vai ditar qual entrada é boa para você. E falando um pouco sobre a realidade do pagamento de cada cliente, existe alguns juros quando o cliente ele compra um apartamento na planta? Não existe juros em absolutamente nenhum momento na sua compra do imóvel. A única correção que nós temos é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, não existe juros, não, mas existe essa correção, principalmente devido às oscilações, que quando se diz a economia. Então, por exemplo, hoje o valor de cimento é X, o valor de cimento daqui a um ano vai ser outro. Então, o INCC é como se fosse uma proteção, né, até a obra-prima, matéria-prima, quando se refere ali os custos que se tem para construir um imóvel, seja ele médio, baixo ou alto padrão. Muito bom. E após eu comprar um apartamento na planta, é possível eu revender ele? O primeiro cenário você comprou para morar, o seu sonho de vida. Né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que comprou comigo, inclusive esse ano ele me contatou, né, para pedir uma orientação, uma consultoria em relação ao que ele faz com esse imóvel que ele comprou comigo há um ano atrás. Ele comprou Ilhas Resort. O planejamento de vida que ele tinha feito foi totalmente modificado. Então, ele não vai mais residir aqui no Brasil e está indo para um outro país. Comprou comigo há um ano atrás um apartamento na planta que vai entregar em 2026. Comprou para morar. Porém, né, devido às circunstâncias, vai precisar revender. Como que procede, né, esse processo? A construtora ela não aplica nenhuma multa quando se refere à transferência desse contrato para um membro da família. Né? Agora, quando ele vai revender para um terceiro, aí existe uma aplicação que é a anuidade de 2% sobre o valor do imóvel. Pode, a qualquer momento, revender
antes da entrega das chaves, acertando essa taxa de anuência, né? A princípio, o nosso cliente não é um investidor, né, Ká? A grande maioria dos nossos clientes não são investidores. De carteira de clientes que fazem upgrade dos nossos projetos há muitos anos, né? Então, cada tendência que a gente vai inovando, vai trazendo ao mercado, são clientes muito fiéis à construtora e que sempre vão esperando aí, né, para as fases diferentes da vida, mudando de lá. Agora, no geral, ele não é um investidor. Porém, todavia, entretanto, né, a chegada desses 2 projetos residenciais em específico tem despertado nos nossos clientes que conhecem muito bem a qualidade construtiva, que conhecem muito bem a construtora, né, esse olhar um pouco mais investidor. Revender o apartamento enquanto ainda está em período obra é possível também para esses casos onde o cliente compra já pensando em revender, né? Ele vai comprar no período obra, vai ter, né, a sua grande valorização, que varia de 40% até 100%, dependendo do produto, sobre o valor investido, e vai passar esse contrato para um terceiro. Então, o processo interno é o mesmo, só que são 2 casos diferentes, né? Esse meu cliente que eu comentei, que eu trouxe para vocês, é um cliente que, apaixonado pelo produto, já estava se visualizando morar, mas devido a uma circunstância familiar, teve que mudar os planos. Agora a gente também tem um cliente investidor. Conte uma experiência com algum cliente de vocês referente aos projetos atuais do... São tantos clientes queridos, todos eles muito queridos para mim. Mas a experiência do cliente é muito além, né, Ká, de apenas uma venda, de uma intermediação, né? A gente prestar um serviço e oferecer um produto, né, dessa construtora tão renomada, mas é muito além. Vou compartilhar um pouquinho da minha última experiência, minha última venda, olha, fresquinho para vocês, hein? A última venda que eu fiz, que veio de indicação, olha só como a nossa carteira, que grande parte, né, grande percentual da nossa carteira é a indicação, né? A gente tem vários meios de captação de clientes, mas a indicação é disparado, assim, o nosso braço. O quanto que esse índice, esse cálculo revela muito do nosso trabalho. Porque ninguém indica um serviço, um produto que não lhe atendeu, né? Que ele não teve uma experiência boa com aquilo, né? Então, assim, essa minha última venda que eu fiz, que eu pude ter a oportunidade aí de fazer parte, foi de um cliente que veio através de indicação para também conhecer o produto. E aí ele veio conhecer o produto, não estava no seu momento de compra, efetivamente falando, mas eu fiz todo o acompanhamento com ele durante 6, 8 meses. E chegou o grande momento dele assinar a unidade dele. Então, ele vira para mim e fala assim: Sabrina, obrigada por não desistir de mim, né? Obrigada por não desistir, porque é difícil você encontrar, né, um corretor hoje em dia, uma corretora, um consultor que não visa apenas o dinheiro, né, o comissionamento, né, a venda propriamente dita, mas o momento, né, a pessoa, o sonho daquela pessoa, o anseio, o que aquela pessoa quer, né, o que ela tem como objetivo. Então, tudo isso é muito importante. E há um tempo atrás também eu fiz uma venda de um produto já pronto, que é o Reserva Brasil, e até hoje, assim, nossa, eu tenho um carinho enorme por aquela família que comprou. Foi tudo muito rápido, embora ela acredite que não, mas, assim, dependia da venda do imóvel, né? Quando falar, depende da venda do imóvel, né? Parece que os clientes já são meio vacinados. Ai, nem vai me dar atenção, ainda preciso vender o meu imóvel, né, cara? Verdade. Ai, nem vai me dar atenção. Mas eu, a todo momento, ali falando para ela, não... vamos, você vai conseguir, eu vou te ajudar, coloca nessa imobiliária, coloca na outra, como a gente pode, né, a gente ajuda. E depois que finalmente ela vendeu o apartamento, ela pegou as chaves, assim, nossa, eu tenho um carinho muito grande por acompanhar esse passo a passo, mas ela justamente pela paciência, né, pelo profissionalismo, pelo atendimento, né, experiência que ela tem, não somente da assinatura propriamente, mas do início de tudo, né, da injeção de coragem, da injeção de ousadia que a gente dá para eles, da consultoria ali. Então, tudo isso é muito especial para mim. Bom, gente, é isso. Por hoje, né, a gente encerra aqui o nosso
oficialmente o primeiro quadro com vocês, nosso Imobcast. E fiquem atentos que logo mais virão outros assuntos a respeito dos nossos projetos, a respeito dessa empresa que nós prestamos a nossa consultoria, o nosso trabalho, para que vocês estejam atentos, né, e ligados aí em tudo que ocorre na maior consultora da Baixada Santista. Até mais!